tudo bem com vocês? Eu espero, que sim! Comigo está tudo bem. Hoje, nossa matéria é História. Isso mesmo, História. Uma disciplina muito legal e que nós aprendemos muito com ela. Mas antes da nossa aula começar, vamos fazer uma coisa que é muito importante para o nosso convívio em sociedade, em grupo, em sala de aula, também na nossa cidade, no bairro em que moramos, com os nossos amigos. Na sala de aula, nós chamamos de combinados. Iremos ler agorinha os combinados. Mas na sociedade em que vivemos, o nome chama direitos e deveres. Isso a gente também vai aprender. Isso faz parte da cidadania, que será explicado na nossa aula de hoje. Então, crianças, vamos lá para os nossos combinados? Agora, crianças, vamos para os combinados da turma? 1. Não sair da sala sem permissão. Respeitar os colegas e professores. Levantar o dedo para falar. Fazer as atividades de casa e de sala. Manter a sala limpa e organizada. Não bater nem xingar os colegas. Não jogar o lixo no chão. Cuidar com carinho do material escolar. Usar as palavrinhas mágicas e prestar atenção na aula. Esses são os nossos combinados para a aula de hoje. Já vimos sobre os combinados com a tia Tainã. Agora, vamos fazer um bate-papo sobre eles? Conto com a participação de todos. Então, vamos lá? Para que servem os combinados? Bom, isso mesmo. Os combinados eles servem para a organização da sala de aula, servem como regras de convívio. Então, os combinados servem para melhorar o nosso convívio em sala de aula. E eles também norteiam os direitos e deveres de cada um. Então, vamos lá. Como eles funcionam? Bom, essas regras, elas devem ser cumpridas por todos. Assim, os combinados eles vão funcionar muito bem. Se não cumprir, não vai funcionar. Então, é importante que todos cumprem as regras. Vamos lá. Quem elaborou o combinado? Bom, o combinado, ele foi elaborado pela professora e por toda a turma, em comum acordo de cada uma das regras. E quem é beneficiário? Bom, se foi elaborado por todos, o combinado, ele beneficia a todos. Ele beneficia a aula, ele beneficia o convívio entre os alunos e os professores. E por quê? Porque ele traz essa melhoria do nosso aprendizado, nosso tempo e dessa organização de sala de aula. E também ele traz bastante benefício para que possamos exercer cidadania. E como seria uma sala de aula sem combinado e sem regras de convívio? E isso mesmo, seria uma bagunça, um desastre total. Não teria organização, teria os problemas de convivência e seria muito difícil aprender numa aula assim. E as regras implicam no exercício da cidadania? Com certeza, né? As regras implicam nesse exercício de cidadania. E qual a relação entre regras e a prática cidadã? Bom, podemos dizer que regras e a prática cidadã têm uma relação bem estreita entre si, porque uma está ligada à outra. E a cidadania sem regras? Com certeza não. Mas para entender um pouquinho mais sobre cidadania, vamos para o nosso próximo momento da aula? Oi, turma, tudo bem? Faremos a leitura do texto O que é cidadania? Cidadania deriva de cidade, de cidadã, cidadão. Com origem etimológica no latim civitas, cidade, reunião de cidadãos. Cidadão é todo e qualquer indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos por estes garantidos e desempenha os deveres que, nesta condição, lhe são atribuídos. Cidadania, portanto, é a qualidade ou condição de cidadão. É a condição de pessoas que,
como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos e deveres que lhe permitem participar da vida política. O tema cidadania aparece frequentemente na mídia, nos discursos de políticos e capitalistas, na fala de intelectuais e de pessoas comuns, mas apesar de muito comentado, o termo é pouco compreendido por aqueles a quem deveria interessar mais, os indivíduos que integram o povo. A rigor, podemos definir cidadania como um complexo de direitos e deveres atribuídos aos indivíduos que integram uma nação. Complexos que abrangem direitos políticos, sociais e civis. A cidadania é um conceito histórico que varia no tempo e no espaço. Por exemplo, é bem diferente ser cidadão nos Estados Unidos, na Alemanha e no Brasil. A noção de cidadania está atrelada à participação social e política em um Estado. Além disso, a cidadania é, sobretudo, uma ação política construída por homens e mulheres para a transformação de uma realidade específica, pela ampliação de direitos e deveres comuns. Nesse sentido, negros, mulheres, imigrantes, minorias étnicas e nacionais é excluído de modo geral. São atores que vivem fazendo a cidadania acontecer em cada embate e em seus estados nacionais específicos. O conceito de cidadania que temos hoje é fruto das chamadas revoluções burguesas, particulares da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos nos séculos XVIII, mas também da Revolução Industrial. Neste contexto, foram as constituições francesas e norte-americana os documentos que fundamentaram os princípios da cidadania moderna. Sua influência é tão grande sobre o mundo atual que os princípios liberais trazidos por elas foram reorganizados e ratificados pela ONU. Em 1948, na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tais marcos históricos consolidaram o princípio de que todos os homens nascem e permanecem livres e iguais e têm direito à vida, à felicidade, à liberdade, e de que um governo só será legítimo enquanto garantir esses direitos naturais. Tais direitos devem constar na lei, nas cartas constitucionais de cada nação. E, de certo modo, o cidadão só pode possuir esses direitos até onde não ofendam os princípios legais instituídos. Como acabamos de ver no texto O que é cidadania, temos direitos e deveres no nosso país. Direitos como a saúde, o trabalho, a moradia, a alimentação, o lazer, a previdência social e a proteção à maternidade e à infância. Deveres como votar para escolher os nossos governantes, cumprir as leis, respeitar os direitos sociais de cada pessoa, proteger a natureza. A cidadania ela vai do individual para o coletivo. Se uma pessoa faz um bem para ela própria, mas ela prejudica o bem comum dessa comunidade, essa pessoa não está sendo um bom cidadão. Existem ações que podemos considerar como um ato de cidadania, mesmo que não sejam direitos e deveres previstos na lei. Por exemplo, o mutirão de limpeza. É quando organizamos um grupo de pessoas para limpar um espaço que seja privado ou um espaço que seja público. Agora, a professora Denise vai estar falando com vocês sobre as leis do nosso país.